Olá, pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Para a gente fazer hoje o finalzinho da nossa pintura. Vamos lá? Olha só, terminei a árvore, essa vegetaçãozinha, o restante do lago. Vamos ver o passo a passo agora? Vamos? Agora nós vamos dar continuidade a essa vegetação. Para essa parte que pintamos dela, nós passamos inicialmente preto, seguido de verde pântano, depois o verde pinheiro, o verde musgo e deixamos ela para secar. Agora que isso aí já está bem sequinho, eu estou agora com o pincel aí número 4, bem cortado, bem lixado, tinta só de um lado do pincel e estou fazendo uso do verde pântano e puxando uns galhinhos. Olha só, eu tô puxando folhas, na verdade, galinhos, folhas bem alongadas. Agora eu tô fazendo uso de verde pistache e tô colocando um pouco de luminosidade nessas folhas. Olha só, tô puxando bem mais longo, não são aquelas folhinhas de batidinhas, são aquelas folhas tipo vegetação rasteira, ou seja, tipo grama. E assim eu vou puxando vários pezinhos de plantas. Olha só, tá vendo? Eu vou formando vários deles. Dessa forma, eu vou enchendo toda essa parte. Se precisar secar um pouquinho, a gente deixa secar um pouco. Mas para já, a gente vai colocando, olha, e vai deixando aqueles primeiros que já vão secando, porque quando a gente quiser voltar, a gente já tem um espaço mais sequinho para trabalhar. Olha só, de início eu vou puxando o verde pântano, sempre bem alongado. Depois eu venho trazendo luminosidade com o pistache. E para já eu tô usando apenas esses dois tons. E tô puxando em várias direções. Bem aleatório, vários comprimentos. Olha só que eu já enchi toda essa parte e agora eu tô colocando um pouquinho mais de luminosidade, fazendo uso do amarelo bebê. Olha, você vai colocar, observe que a gente tá colocando assim, lugares sim, lugares não, não são em todas as folhinhas. Colocamos uma quantidade maior do verde pistache. Agora o amarelo bebê, a gente tá só colocando um pouquinho de brilho sobre aquele verde pistache. Não vamos colocar muita coisa não. Vou colocar uma vegetaçãozinha um pouco diferente desse lado, umas folhinhas maiores. Tô colocando com o verde pistache. Tá vendo? Eu tô pintando folhinhas mesmo. Agora eu vou jogar um pouquinho de luminosidade com o amarelo bebê. Já temos essa parte de trás que tá bem escura. Só para encher um pouquinho mais, tirar um pouquinho dessa vegetação que ela já está bem alta e apenas ela. Então eu vou colocar essa folhagem aí diferente. Apenas verde pistache, amarelo bebê, o pincel é o mesmo, você pode estar usando o pincelzinho número 4 ou aquele que você se sentir melhor, pelo menos esse que eu tô usando, o número 4, bem cortado, bem lixado. Aí eu tô colocando umas batidinhas bem pequenininhas, isso com o verde pinheiro. Colocar um pouquinho de verde pântano para dar um sombreado aí. Olha só, batidinhas e batidinhas bem pequenas. Não coloque folhinhas muito grandes, não. São batidinhas com tinta só de um lado do pincel. Agora um pouquinho de verde folha. Batidinhas também e só dando preferência à parte mais alta. Você não vai encher tudo isso não. Na parte mais alta você vai distribuindo um pouquinho desse verde. Tá vendo? E vai fazendo separações de galhinhos. Aí a gente já faz uma diferenciada nessas vegetações. Era apenas uma, agora já estão aparecendo 3 tipos de vegetação para esse espaço. Vou puxar também umas folhagens mais soltas aí. Puxei com o verde pistache. Vou puxar também um pouquinho de verde pântano. São os mesmos tons de trás, mas como eu puxei eles diferente, eles parecem ter uma outra vegetação. Para esse lado,
eu vou fazer primeiro essa terra para poder colocar esse restante dessa vegetação que vem aí. Vou colocando sépia, mostarda, só risquinhos. Não precisa pensar em clarear demais esse espaço, porque ele está por trás dessa vegetação. A nossa luminosidade vem lá de trás, do lado esquerdo, e ela não consegue passar isso aí para chegar e dar muita claridade a esse chão. O outro lado, que tinha de chão, ficou mais claro, tudo bem. Era uma área aberta que ganhava mais luminosidade. Esse lado, ao contrário, precisa ficar um chão mais escurinho. Então, vamos colocando aí o mostarda. Esse mostarda, ele fica como uma base. Depois a gente vem com esse sépia e vai detalhando um pouco, tá vendo? Vou colocando só marquinhas, manchinhas. Próximo à vegetação, precisa ficar mais escuro. Vai afastando, vai clareando esse sépia. Agora com o branco mesmo, eu tô marcando um pouquinho, mas não precisa marcar demais, deixar claro demais não, tá? Olha só, eu ainda vou escurecer um pouquinho isso aí. Tô colocando um pouco de luminosidade, não pode colocar demais. Lembra que esse espaço é um lugar que não leva muita luz. Distribui umas manchas de branco. E agora eu vou distribuir uns excessos de sépia. Como se fossem umas falhas, umas pequenas rochinhas soltas por esse chão, jogadas por esse chão. Você pega aí, gente, um pincel pequeno, um pincel número 2, 4. Veja que são detalhes bem pequenos. Manchei também alguns lugares desse chão com verde. Você pode estar colocando aí o verde pinheiro. Eu coloquei o pinheiro. Você pode estar colocando o pinheiro, você pode estar colocando o musgo. Até mesmo o verde pântano, você pode dar uma manchadinha com ele, tá? São poucas coisas, só pequenos detalhes. Se você também não quiser colocar o verde, tudo bem. Do jeito que estava, já estava bom. Para essa vegetação, eu vou seguindo com o verde pântano, olha só. Vou colocando aí verde pântano, já fazendo separação de arbustos. Estou colocando com batidinhas. Esse verde pântano, ele vai crescer um pouco mais. Vou deixar um espaço para colocar outros tons, mas o verde pântano, ele vai cobrir para esse tom base, vai ser mais longo, bem mais alongado. Olha só, tudo isso aí é verde pântano. Tô fazendo uso do pincel 4, colocando com batidinhas. Terminei de encher tudo isso. Agora eu vou colocar um pouco de preto. Isso que eu tô colocando aí é preto. São uns excessos que a gente não precisa trazer muito ele para cima desse chão, mas a gente coloca para dar uma profundidade entre chão e vegetação. Chão e vegetação não é colado, essa vegetação cai sobre esse chão, então é bom deixar essa sombra, essa divisa de sombra. Você pode estar terminando isso aí com o seu verde pinheiro. Primeiro você encheu a parte de baixo com o verde pântano, agora você vai passando o pinheiro. Não é diferente dessas que pintamos em cima. Veja que eu já enchi tudo com o verde pinheiro. Tô fazendo umas batidinhas caindo para cima desse chão. Você pode fazer essas batidinhas com o pinheiro ou com o pântano. Agora vamos ao musgo. Passar um pouquinho de verde musgo para fazer uma separação. Deixar já mais luminosidade, uma separação mais visível, mais evidente desses arbustos. Tô usando aí o meu pincel redondo, pincel número 2. E vou distribuindo esse verde musgo nas separações, intensificando separação de arbustos. Essa árvore não se preocupa, porque quando a gente pintar esse tronco aí, a gente faz um acabamentozinho. Coloca só um pouquinho de verde
e vai mostrar essa divisa, vai ficar, dar uma profundidade aí, vai mostrar ela por trás desses arbustos. Eu tô colocando, gente, agora um pouquinho, mas bem pouquinho de verde folha, tá? O verde folha a gente não coloca demais porque a gente não precisa de muita luminosidade por esse lugar. A gente distribui um pouquinho, algumas batidinhas. Tenho feito uso ainda do meu pincel número 2, redondo. E agora vamos pintar esse tronco. Esse tronco de árvore eu vou encher tudo de sépia. Só passei sépia aí até agora. Agora, terminado de encher isso tudinho de sépia, eu tô passando um pouco de preto aí, ó. Aí embaixo. Pra você encher, você enche com o pincel que você achar melhor. Um 4, um 6, um 8, aquele que você se sentir bem de pintar com ele. Não saia borrando, né? Agora, para fazer esses acabamentos, aí eu prefiro fazer com pincel menores. Pincel número 4. Olha que eu tô crescendo esse preto aí só do lado direito, tá vendo? O lado esquerdo é um lado que vai levar luminosidade. Eu tô deixando o que? Marcado, manchado. Você leve esse preto o quanto você puder. Conforme os galinhos vão ficando bem fininhos, você pode escolher entre colocar ou preto ou sépia. Eu coloquei sépia, mas aí fica a seu critério. Depois que eu escureci, fiz aquela sombra todinha do lado direito, agora vou trabalhar o lado esquerdo dos meus galinhos e do tronco da minha árvore. Olha só, agora eu vou pegar a mostarda e vou começar a colocar luminosidade desse lado esquerdo. O que acontece? Tá vindo uma maior luminosidade do nosso desenho, caindo sobre esse lado esquerdo e a gente tem que mostrar isso no nosso desenho. Todos os galinhos, da mesma forma que coloquei o preto, em todos os galinhos que eu consegui colocar, eu vou colocar um pouquinho de mostarda. Aqueles que ficam muito fininhos, eu vou deixar eles só com o sépia mesmo. Olha que eu vou colocando o quê? Batidinhas, basicamente, risquinhos mais alongados. Mas aí, olha, eu vou só marcando. Para o lado direito eu não mexo muito, para esse lado esquerdo eu deixo assim, bem mais clarinho, todo manchadinho. Aí embaixo eu vou fazer o acabamento, vou colocar um pouquinho de verde folha, caindo para cima desse tronquinho. E vamos dar sequência então, fazendo a folhagem ou flores dessa planta, dessa árvore, não é? Primeiro eu tô colocando vermelho carmim. Olha só, tô colocando uma boa quantidade de vermelho carmim. Tô colocando com batidinhas, pincel número 10, ele é cortado, lixado, mas ele é grande, os pelinhos dele não é muito acabadinho. Eu tô fazendo uma mistura de vermelho carmim com rosa escuro. Estou colocando o vermelho carmim, dando preferência a colocar o vermelho carmim na parte de baixo e o rosa escuro, que é mais claro, deixar ele mais acima, ou pelo menos determinando já separações de galinhos. Os lados que estão por trás eu deixo mais escurinho com vermelho carmim e os que estão mais claros, estão por cima, eu deixo com rosa escuro. Depois, é claro, a gente ainda vai trabalhar bastante isso aí, mas para agora, para encher esse espaço, eu estou fazendo assim. Olha só. Pincelzinho grande, pincelzinho número 10, inteiro, os pelinhos sem cortar, sem lixar. E assim ele vai deixando uma maior quantidade de tinta e já vai deixando como se fossem umas batidinhas mesmo, umas folhagens. Aí eu tô fazendo o uso do vinho, deixando mais separados os espaços que eu quero. Tô colocando pouquinha quantidade, mas veja que já tá aparecendo as separações desses galhos. Já está ficando bem mais visíveis. E outra coisa, mudei também um pincel. Eu tava usando o 10 inteiro, sem cortar, sem lixar. Agora eu tô usando o número 4, cortado e lixado.
Agora eu vou começar a fazer uso de umas batidinhas com rosa chá e com rosa bebê. Aí eu tô colocando o rosa bebê, esse mais clarinho é o rosa bebê e esse outro mais escurinho é o rosa chá. Tô colocando aí também o rosa bebê. Os lados que ficam mais para a esquerda vai ganhar maior luminosidade, maior claridade, rosa bebê. O que fica mais para a esquerda, posso abusar um pouco mais do rosa chá. Esse daí eu basicamente enchi tudo. Não é para encher todo de uma cor, pelo amor de Deus, deixa as outras cores também aparecer. Mas eu coloquei batidinhas por toda parte. Olha só, aí eu tô colocando um pouco de rosa chá. O meu pincelzinho tá sujo de rosa bebê, mas é o rosa chá. Olha os meus pincéis, gente. Tá vendo? Esse daí é o vinho e eu tô usando o pincel redondo número 2, um daqueles que eu mostrei. Esse pincelzinho redondo, ele é o número 2 e eu vou pegar o vinho. Lembrando, essa minha pintura ela já secou, deixei ela secar e agora eu vou trabalhar um pouquinho mais ela. Vou começar com o vinho, com a parte de sombra, pincel pequenininho, esse número 2, redondo, sem cortar, sem lixar. Vou colocar, olha, separações desses galhinhos, vou colocar todas as sombras que eu quiser. Vou fazer essa parte, depois eu faço o restante sozinha, porque é tudo igual. Veja que já vai ganhando um escuro, já vai dando uma separação, as profundidades que a gente não estava vendo antes. Aí também vou colocar um pouquinho de vinho. O vinho, o escuro desse vinho vai depender de você. Se você quiser ele muito escuro, você vai ter que colocar bastante. Se não, você coloca pouquinho. Em alguns lugares, você pode estar colocando vermelho carmim, em vez de estar colocando vinho, para deixar sombra, enfim. Agora, gente, eu tô colocando as luminosidades desses cantinhos aí. Olha só, tô pegando o rosa bebê e tô colocando batidinhas com ele. Pincel número 2, redondo, essas batidinhas ficam bem pequenas. Olha o que eu estou fazendo, eu estou pegando a tinta, estou tirando o excesso delas nesse pratinho. Tá vendo? Não estou levando muita tinta, você pode estar levando também. Só que o seu cuidado vai ter que ser maior para não ficar muito excesso em um lugar só, não sumir com as outras cores que já estavam embaixo. Você tem que ter esse cuidado de não sair desaparecendo com as cores que já estavam ali. Colocamos elas lá porque é para elas aparecerem. Agora, gente, olha só, estou fazendo o mesmo processo, só que estou fazendo com branco. Estou aumentando a quantidade de luminosidade desse lado esquerdo. Não coloque demais, coloque bem menos que você colocou de rosa bebê, de rosa chá, enfim. O branco, ele é só uns toques, bem pouquinha quantidade, tá? Cuidado para não levar muito branco aí. O branco fica forte demais aí em cima. Tanto o vinho pode ficar muito forte, quanto o branco também pode ficar muito forte. Então, a gente tem que dosar bastante essas duas cores. Tem que ter um certo cuidado, levar bem pouquinho. Principalmente se o seu vinho ele tiver bem durinho, ele vai marcar mais. O meu ele tá bem umedecido, então ele some mais um pouquinho, tá? Mas se o seu tiver mais durinho, ele marca mais ainda. Olha só, tô distribuindo um pouquinho de branco por aí também. E é isso que eu vou fazer por todo o restante dessa árvore. Vou colocar, vou fazer as separações, né, dar mais profundidade com o vinho. Vou colocar separações de luzes com rosa chá. Depois eu vou, o lado esquerdo, colocar um pouco mais de luz com rosa bebê e acentuar ainda mais essa luz do lado esquerdo com o branco. Exato o que eu tô fazendo nessa parte, vou fazer por toda essa arvorezinha. Olha só. Todo o meu lado esquerdo, ele acabou ganhando maior quantidade de luminosidade. Observe que eu continuo trabalhando com o meu pincel número 2, redondo. Eu tinha separado aqueles dois pincéis, esse e aquele outro, que é um pincel escolar, que eu cortei e deixei
bem pouquinhos pelos, mas aquele ali eu vou usar para puxar o sépia como galinhos. E vamos fazer isso agora. Com aquele pincelzinho, ele equivale a um pincel número 0 ou 00 ou 000. Use aquele que você tiver em casa. Você vai apenas encher galinhos. Ou seja, você vai puxar por entre esses espaços que nós estamos fazendo aí em cima da árvore. Olha só, você vai puxar nos espaços principalmente mais escurinhos alguns galinhos. Se você quiser colocar o preto, você pode colocar, mas se colocar preto, faça o galinho fininho embaixo, fora das folhagens, também com preto. Ou pelo menos coloque uma boa sombra de preto nesses galhos que estão fora dessas folhagens. Olha só, entre as folhagens eu coloquei alguns galinhos com sépia e agora eu vim com o rosa bebê, fazendo o acabamento deles com umas batidinhas. É a mesma coisa que a gente fazer a árvore usando os tons verdes. Vamos colocar os tons escuros para fazer as separações de galhos e os tons claros para dar luminosidade e separação, ajudar a fazer a separação desses galhinhos. Para esse também é a mesma coisa. Usamos os tons escuros para fazer as separações e agora estamos usando os tons claros para dar as luminosidades. Olha só, depois de tudo isso aí prontinho, estou eu reforçando essa luminosidade com o branco. Lembrando, o branco precisa ser pouquinha coisa. Você não pode colocar muito branco aí. O branco ele pesa muito para esses tons. Então, você tem que pegar pouquinho branco no pincel e colocar pouquinhas batidinhas para esses galinhos. Bom, gente, assim eu vou fazer em toda essa arvorezinha, usando sempre os tons vinho, vermelho carmim, rosa escuro, rosa chá, rosa bebê e branco. Então, vou usar o sépia para passar uns galinhos por dentro dessas folhagens. Olha só, os pincéis que eu vou usar será esse pincel número 2, redondo, pelinho inteiro, ele não é cortado, não é lixado. E vou usar também aquele pincelzinho que é equivalente ao número 0. Aquele pincelzinho escolar que eu cortei e deixei ele quase sem pelinhos. Olha só, aí eu já coloquei o vinho de todos os galinhos. Agora eu venho separando ele, ó, colocando mais luminosidade. Já tá bem separadinho, já tá bem visível essas separações. E eu vou colocar agora luminosidade com esse rosa bebê. Olha só. Vou intensificando e essas separações vão ficando bem mais visíveis. E vou fazer isso em todos eles. Pronto. Para esse lago, eu fiz uma mistura propositalmente bem mais diferente. Usei azul marinho, branco e mostarda, que foi o tom que nós usamos para fazer todos esses azuis. Olha só que diferença ficou, tá vendo? Porque na hora que você estiver fazendo seu desenho, se você fizer uma mistura e não der, quando você for fazer outra, pode ser que fique diferente. Não tão diferente quanto essa que eu fiz propositalmente, mas pode ficar diferente. Você não precisa se desesperar, porque aí, olha, você dá uma emendada, como eu tô fazendo, ó. É claro que essa parte, onde tá esse azul bem mais quente, ele tá seco, completamente seco, e essa outra eu tô passando agora, tá úmido, tem um pouco mais, tem até um pouquinho de água que eu coloquei. Isso facilita para eu conseguir fazer essas emendas. Feito essas emendas, a gente vai trabalhar agora aí em cima e não vai ficar tão perceptível que a gente fez tons diferentes. Olha só, agora eu peguei sépia e vou começar a trabalhar essa região de água. Vou passar uma camada de sépia forte, bem marcada, nessa separação de terra e água.
Você vai colocando esse sépia e vai trazendo ele um pouquinho para a água, espalhando ele, unindo ele à água. E assim, olha, eu fiz por toda a extensão dessa terra. Agora, com o verde pântano, eu vou começar a colocar excessos de verdes em cima desse azul. E nós vamos crescendo esse verde por toda a extensão. Olha só, eu vou colocar o verde, vou puxar, mas logo eu vou encher toda essa parte próxima à terra com verde. Vou detalhar essas coisas para depois puxar, porque quanto mais a gente deixar secar, melhor vai ficar esses riscadinhos. Eu coloquei só para você ver como será nosso trabalho. Agora eu vou começar a manchar um pouquinho essa parte aí, olha. Isso aí é verde pistache. Essa manchinha aí vai representar as bananeiras. Olha só, puxei o verde pistache. Tô colocando umas batidinhas com o verde pântano em volta, porque a vegetação passa do tronquinho das bananeiras, não é isso? Dei uma manchadinha com também o verde pântano por cima dessa bananeira. Marquei um pouquinho aí, isso aí é o verde pinheiro, que eu dei uma marcadinha, mas eu não vou deixar nada muito forte. Continuo espalhando verde pântano, mas esse verde pântano, observa que eu tô colocando uma boa quantidade. Ele não tá ficando muito forte, porque já está pintado de azul e esse azul está úmido aí embaixo, tá? Mas eu tô colocando uma boa quantidade mesmo, não estou economizando na quantidade de tinta que estou levando. Esse aí é o sépia, que vai estar representando esse tronco dessa árvore. Aí do lado eu tô colocando umas batidinhas de verde pântano. Coloquei também um pouquinho de pinheiro. Olha só, vou encher mesmo, porque isso aí é bem forte, bem marcado. E vamos enchendo, gente, vamos enchendo, sair tudinho. Olha só, a bananeira deu umas riscadinhas com o sépia. Os troncos da bananeira. Puxei, olha só, eu puxei um pouco de pinheiro, deixando mais marcado aquilo que seria as folhas da bananeira. E só tô distribuindo tinta, só tô enchendo, deixando bem forte. Vou colocar apenas um pouquinho de vermelho carmim aí, bem pouquinho. Não deixe muito forte não. A gente não vai mostrar muito dessa árvore que está mais alta. Aí eu passei um pouquinho de preto, marcando mais esse tronco. Passei um pouquinho de preto aí também, nessas regiões, separando arbustos. Tá ficando tudo muito manchado, mas você não se preocupa. Depois, quando a gente puxar, vai dar uma melhorada. Olha só, com o preto a gente vai marcando, deixando separações. Você fica à vontade, se você quiser copiar tal qual tá em cima, você tente. Eu, particularmente, estou fazendo bem à vontade, bem aleatório. Olha só, marquei alguns lugares, tá vendo? Puxei um pouquinho mais com o pincel sujo de tinta, essas folhinhas de bananeira. E agora eu vou começar a riscar. Lembrando, essa tinta não tá seca. Eu apenas terminei de encher, terminando de encher, comecei riscando. Olha só, pego um pincelzinho e saio puxando geral mesmo. De baixo até chegar no final. Olha só, vou puxando, puxando. As coisas basicamente se emenda tudo, se apaga um bocado, mas não se apaga totalmente, ainda fica marcado. E essa é a intenção, é que fique marcado, não que fique excessos. Nós não temos as folhas mesmo, nós temos só uma visão daquilo que seria as folhas. Agora eu peguei um pouquinho de branco, coloquei um pouco de água também, umedeci bem ele e vou passar naqueles lugares, principalmente onde houve aquelas emendas de tintas diferentes. Você prestou atenção que nós fizemos tons bem longe, bem distante mesmo, bem diferentes e não teve problema? Logo, você não tem que ficar tão preocupada com essa mistura de tinta que eu fiz, se ela ficou mais clara, mais escura. Não se preocupe, vai dar certo. Só não faça algo escuro demais ou claro demais, mas que você veja que chega mais ou menos nesse tom que está feito aí. Agora eu espalhei esse branco, bastante água, lembrando, nessa parte que eu quero que pareça que tem umas nuvens e que dá uma disfarçada desses tons diferentes de azul.
Tá vendo que já deu uma emendada aí, que já fez tudo ser uma coisa só. Não ficou estranho por ter sido cores diferentes de azuis. Agora com o pincel número 6, tinta só de um lado do pincel. Ele é um pincel mais durinho, já está seco, eu esperei secar. Vou colocando, olha, excessos de tintas. Só risquinhos e risquinhos feitos todos na horizontal, porque agora chegou a hora de nós colocarmos os brilhos dessa água, não é? Vamos terminar, portanto, nosso lago. Nos lugares onde já tínhamos colocado mais branco, a gente acentua mais o excesso de branco agora, uma vez que essa tinta já secou. A gente deixa mais riscadinho nesses lugares. Também deixei um pouquinho de excesso aí, olha, nessa parte onde tem o reflexo do tronco da árvore. E assim ficou nossa água. Vou colocar umas batidinhas, pincel número 4, pouca tinta. Agora em cima desses arbustos e também no chão, eu vou colocar, olha, umas batidinhas com o rosa escuro. Como se fossem algumas pétalas dessa árvore aí que tivesse caído, né? Dessas flores que tem nessa árvore, que tivesse caído algumas pétalas por esse chão, tivessem ficado por cima também dessa vegetação arbustiva. Você pega aí um pincelzinho número 4, número 2, pouquinha tinta só de um lado do pincel e sai colocando umas batidinhas, tá bem? Esse que eu tô usando é um pincel número 4. Saia distribuindo por essas regiões próximas à árvore. Também não coloque demais. Depois disso, voltamos para o tronco da árvore. Eu vou colocar aí um pouquinho de preto, como se tivesse uma profundidade. Do lado de fora, eu vou acrescentar um pouco mais de mostarda, mais marcadinho, manchado, não é pintado, é só umas manchas. E vou também acrescentar pelo tronco um pouco mais de mostarda para aumentar a luminosidade que eu já havia colocado aí, que secou e que apagou um pouco. Tanto nessa parte de cima quanto na parte de baixo, só nos lugares onde o tronco ele é mais grosso. Os galhos mais finos eu não vou mexer. Tá vendo? Observe que eu coloco com batidinhas. Sempre umas batidinhas, eu não coloco, não encho, não saio riscando. Umas batidinhas mais alongadas, mas de certa forma umas batidinhas. Para esse tronquinho aí, olha, eu vou fazer aquelas vegetaçõezinhas que acabam crescendo pelos troncos das árvores. Primeiro eu tô puxando um pouquinho de sépia, pincel número 0. Olha só, eu passo por cima do galinho e desço, estendo um certo comprimento não muito grande com sépia. Depois pego um pouquinho de preto, faço umas sombras e assim eu fiz 3 desses. Do mesmo jeito, passo um pouco de sépia, desço, depois passo um pouquinho de preto, deixando mais visível. E agora eu vou vir com o verde pântano, vou colocar umas batidinhas na parte de cima. Use um pincel 0 ou algo bem pequeno. Olha só, coloquei umas batidinhas com o verde pântano. E depois eu venho com o verde musgo e coloco umas batidinhas também. E o verde musgo, você dê preferência a colocar ele do lado esquerdo, porque é de onde vem nossa luminosidade. E assim eu fiz essas vegetaçõezinhas por esse galho dessa árvore. É opcional, você faz se você quiser. Para hoje, gente, olha só, eis o nosso desenho que agora está pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí um pouco em paisagens. Beijos e até mais. Tchau!